bem-vindos. Uma solicitação para uma live surpresa. Ei, Dani, tudo bom? Tudo ótimo, e aí? Obrigada por aceitar. Tudo ótimo. Oi, Emerson, bem-vindo. Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho com Dani, uma live surpresa, né, Dani? Tomei vergonha na cara. Sim, criou coragem, né? Tomei coragem, pois é, tomei coragem. E hoje nós vamos ter uma conversa tântrica sobre o que é abraçar e caminhar no Tantra, né, com consciência. Então eu vou fazer um bate-papo com o Daniel, que eu considero um dos melhores terapeutas tântricos do Brasil, uma pessoa que eu tenho assim, um carinho muito especial, porque foi ele o meu primeiro terapeuta, eu acho que por enquanto é único, né, Dani? Então, querido, obrigada por aceitar esse convite, assim, de última hora, que eu falei assim, é hoje que eu vou falar sobre Tantra, então vai ser hoje. Então, eu vou convidar o Daniel para a gente falar. E por que me deu essa vontade? Nós estamos na Semana da Mulher, e como mulher, eu sei o que o Tantra fez na minha vida, como ele me mudou, né? Eu sei que eu estou no estágio ainda embrionário, sou uma aprendiz nesse caminho, mas eu conheci o Tantra através do presente que o Luiz me deu e fui parar no teu espaço aí, e foi você que me acolheu. E eu hoje te tenho como um grande incentivador do meu desenvolvimento e do Luiz, né, Dani? E daí, quando eu me encontro com amigos antigos que não sabem que eu estou nesse caminho, eles me olham com uma cara de não estou acreditando, né? Você fez faculdade, professora. O motivo, eu acredito, que é porque a gente tem uma percepção muito equivocada do que é o Tantra, né? E a imaginação do povo é fértil do que vem a ser o Tantra. Para alguns, nós somos um grupo de peladões que vivem pelado o tempo todo, fazendo sexo, que é putaria. E se eles vão para a internet, então tem muita coisa equivocada. E daí eu queria que você, em poucas palavras, dissesse para as pessoas o que é o Tantra, né? O que é o Tantra? De onde ele vem? O que é essa filosofia, né? É uma filosofia? O que não é? O que é? E o que não é? Sim, o que eu costumo dizer que Tantra, ele é uma grande teia, né? Ele é uma teia divina. Eu acredito que o Tantra, ele é o que conecta nós homens, não só com os seres humanos, mas também com o divino. Então, Tantra, quando a gente fala, tem sim as pessoas que pensam que Tantra é só sexo, mas eu diria que Tantra é também sexo, né? Só que é sexo tanto no começo quanto no final, faz parte. E uma das premissas do Tantra é que tudo é divino. Então, como que a gente vai entender o que a gente faz, por exemplo, num curso de Tantra, né? Porque as pessoas ficam pensando assim, como que será que deve ser um curso de Tantra? Hoje, então, o que hoje eu acontece atendi num grupo de Tantra, num curso de Tantra? Sim, hoje eu atendi uma pessoa que ela falou assim, eu quero fazer o curso de Tantra, mas eu fico com receio de ir e chegar lá e ter só pessoas que entendem de Tantra, né? Ou se a gente pegar o nosso próprio grupo no WhatsApp, tem pessoas lá que não interagem, que fica lá quietinha, que parece que não existe, porque tem medo de interagir e achar que está falando alguma besteira, que não tá sendo condizente com o propósito do grupo. E não tem propósito, né? O Tantra, eu acredito que nós nos tornarmos tão puros, tal qual uma criança. Você se tornar um ser
andrógeno, né? Um ser sem maldade, um ser sem dualidade. Então, dentro da filosofia tântrica, hoje em dia a gente encontra muitas pessoas falando, a gente encontra muitos tantras, eu vou dizer assim. Por isso que eu falei que é como se fosse uma teia, né? O tantra que eu estou vivenciando hoje, na minha vida pessoal, não é o mesmo que eu vivenciei há 2 anos atrás. Nossa, quando eu entrei dentro do tantra, de acordo com os cursos que eu estava indo, com os encontros que eu estava frequentando, estava começando a ficar como se fosse um fanatismo, sabe? Eu comecei a olhar, por exemplo, as pessoas que trabalhavam na época com o Neotantra, que é a massagem específica no genital, eu olhava com outro olho, com outros olhos, sabe? Eu falava, nossa, isso daí é putaria. Quem está de fora hoje em dia, os menos informados acham que é uma seita, acham que é uma religião, ou que é todo mundo pelado. E assim, tem práticas tântricas que trabalham assim com a nudez, porque o tantra ele trabalha com energia. E dentro da filosofia tântrica, tudo o que a gente utiliza como um acessório é considerado roupa, não é só a camiseta. Mas é relógio, é prendedor de cabelo, é sapato. Tudo aquilo ali, ele absorve a nossa energia. Uhum. Então, um exemplo que eu costumo dar sempre nos cursos é o quê? Se você pegar, por exemplo, uma pedra, e você enrolar uma blusa nela e achar que ela vai esquentar, ela não vai esquentar. Por quê? Porque a pedra não tem energia. Agora, se você enrolar uma blusa em mim, eu vou esquentar. Por quê? Porque ela está absorvendo energia e ela está me aquecendo. Então, eu acho que depende muito da pergunta, como ela é feita, sabe? O que é Tantra? O que é massagem tântrica? O que é terapêutica tântrica? Entendeu? As três, cada uma vai ter um significado. E aqui a gente costuma dizer que é a porta de entrada para o Tantra, que é através do Neotantra, é a própria massagem tântrica, né? É verdade. Que foi por onde eu, por exemplo, eu entrei. Foi por onde Sim. eu comecei. O meu caminho. O meu caminho foi receber uma primeira massagem, né? Então, eu cheguei ao Tantra por aí, pela massagem. E você? Qual foi o caminho que te levou até o Tantra? Então, o meu caminho foi também a massagem, só que não foi a massagem tântrica. A que a gente conhece ou como a sensitive, ou que a gente conhece como a êxtase total ou a linga massagem. Eu conheci o Tantra há 14 anos atrás. Eu passei por um processo de separação da minha primeira mulher. E foi assim, a minha mulher foi embora, levou meus filhos, levou meu cachorro. O meu sócio estava me roubando, eu prestava serviço para a Polícia Militar aqui de São Paulo. Trabalhava na área da informática, o meu sócio estava me roubando pra caramba. Aí eu briguei com a minha mulher, com a minha ex-mulher, briguei com o meu sócio, e aí eu acabei meio que entrando em depressão. Eu lembro que eu fiquei 6 meses trancado dentro de casa, eu não saía de casa, só bebia. Eu lembro que eu estava tomando na época um uísque muito famoso, que a garrafa dele é verde, quadrada, sabe? Que é um whisky barato, para não falar o nome aqui. Uhum. Mas sei qual é. Bem conhecido. A gente usa um documento para viajar. Isso, um passaporte. E aí, eu estava tomando em torno de 2 garrafas desse whisky aí por dia. E internado dentro de casa. Eu lembro que na época era muito famoso o DVD, né? Eu comprei um DVD do Fábio Júnior, um do Tim Maia e um do Bruno Marrone. E me internei dentro de casa, né? na casa da minha mãe. A Cris disse que ela entrou pela dor da traição. Então, a gente entra por vários, né, caminhos. Na verdade, a gente idealiza que a gente entrou por uma só, mas é um monte, né? A gente carrega muitos traumas, a gente carrega
é muito lixo emocional, é uma carga muito grande que a gente vai percebendo no desenvolvimento com o Tantra. Então, a princípio, eu estava em depressão e aí a minha irmã, ela já trabalha com Tantra há muito mais tempo do que eu, e sempre ela estava me oferecendo massagem e eu não tomava coragem de ir lá receber. Eu perguntava para ela, tem que ficar pelado? Aí ela, tem. Eu falava, não, então eu não vou. Eu nunca na minha vida tinha ficado pelado sem ser com uma mulher que eu posso ter uma relação sexual ou na frente da minha mãe, né? Então a gente tem muito esse tabu, né, nós homens, do tamanho do pênis, da barriga, da cor da pele, que é muito branca. Então eu também tinha esse monte de tabu. Eu era uma pessoa muito fechada, muito tímida, eu não falava em público, tinha muita vergonha. E aí um dia eu lembro que eu tava péssimo lá e ela me ligou e falou assim, Dani, você pode vir aqui trocar um chuveiro pra mim? Aí eu reclamei pra caramba, mas tomei um ônibus e fui lá trocar o chuveiro pra ela. Inclusive eu troco até hoje, né? São muitos chuveiros. E aí, quando eu cheguei lá para trocar o chuveiro, ela me ofereceu a massagem, eu falei, não, eu não quero. Aí ela meio que inventou uma outra coisa. Ah, tem outra coisa para fazer ali, você consegue fazer? Ah, eu faço. Ah, e até que eu acabei levantando uma parede lá para ela. Falei, meu, eu não sou pedreiro, mas hoje em dia, além do manual, você consegue fazer tudo, né? E aí, levantei uma parede, não ficou muito reta, mas está lá até hoje. Tá E aí um dia aconteceu, na semana que eu recebi a correspondência da justiça, né, que estavam me cobrando a pensão alimentícia, eu fiquei muito mal, e aí quando foi no sábado de manhã eu aceitei receber a massagem, eu falei assim, eu vou receber, mas eu não vou ficar pelado. Ela falou, não, tudo bem. Aí eu lembro que a massagem que eu recebi, o nome dela é Eros Massagem. Foi desenvolvida, inclusive, pela minha própria irmã. Uhum. E foi a Analine que me deu, acho que ela deve estar até aí na live. Tá sim. E, assim, foi uma experiência muito fantástica. A Eros Massagem, ela não tem toque no genital, mas ela é uma massagem que ela tem muito acolhimento, ela fala com o interagente, ela tem muito abraço, tem muito colo, sabe? E eu lembro que eu chorei, e eu acho que eu nunca tinha chorado tanto na minha vida, na frente de uma mulher desconhecida, do jeito que eu chorei nessa massagem aí. E aí eu lembro que quando acabou, eu falei pra ela, eu falei assim, cara, isso é de Deus, eu quero fazer isso. E aí ela acabou me incentivando também. E aí eu fiquei meio que na época apaixonadinho, sabe? Porque cara, eu nunca fui olhado por uma mulher com tanto amor pelaquela mulher naquele dia. E aí eu fiquei no pé dela, meu, vamos sair, levava lingerie, copiava texto na internet e mandava para ela. Na época era Orkut, né? Isso. E aí e ela, não, eu não posso, eu sou casada, você tá confundindo, foi só uma mensagem, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, então, aí acabei desistindo. Aí passou um bom tempo, aí um dia eu tava numa outra clínica da minha irmã falou, tá faltando um lençol lá na outra clínica, você leva pra mim? Que eu tava com o carro, eu falei, eu levo. E aí, quando eu fui entregar o lençol, era umas 5 horas da tarde, quem me recepcionou foi ela, a Analine. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, e aí, como que você tá e tal? E eu lembro que no dia ela falou assim, eu tô bem, eu me separei essa semana. Na hora que ela falou eu me separei, eu tava segurando o lençol, eu caí assim, ajoelhei. Ai, que eu falei, então você vai sair comigo hoje? Aí ela falou assim, não. Aí eu falei assim, eu não tô te chamando pra transar. A gente vai sair, jantar, conversar, tomar um suco, só isso. Ela, então tá bom, eu saio às 8. Eu falei, beleza, às 8 em ponto eu vou estar aqui na porta. Aí a gente saiu esse dia e aí estamos juntos até hoje, né?
Então, falando em hoje, o que que o Tantra representa para você hoje? Então, sabe que essa pergunta é um pouco parecida essa pergunta com a que o Nishok me fez na live dele. Só que ele me perguntou o que, que eu acho que vai ser do Tantra, né? E é assim, o Tantra hoje, pelo menos para mim, para minha vida, ele é uma filosofia de vida. O Tantra, eu levo ele para minha vida, eu levo para as coisas que eu faço. Quando eu estou tomando um copo d'água, eu respiro aquele copo d'água. Quando eu estou falando com uma pessoa, eu respiro essa pessoa. Eu procuro estar conectado com o que eu estou fazendo, sem me distrair com outras coisas. Sabe? Eu acho que Tantra hoje, para mim, na minha vida, ele é conexão. O que está um pouquinho distorcido, o que está um pouquinho fora um pouquinho do contexto, inclusive até pelos próprios terapeutas, eu acredito que é a massagem tântrica, né? Porque a massagem tântrica, ela tá... Eu não vou falar banalizada, porque é uma palavra que a gente já vê todo dia na internet. O Tantra está banalizado. O Tantra não está banalizado. O Tantra, ele existe, ele está aí à disposição de todos. Só que quem banaliza é quem está do outro lado. Entendeu? Cada um vai pegar... Não adianta nada eu pegar isso daqui, ó, eu ler isso daqui, e aí eu ir lá fazer com as minhas clientes, entendeu? Com o interagente. Não tem cabimento. Então, o que está distorcido, eu acredito que é a mente das pessoas. As pessoas, elas são doentes sexualmente falando, então muitas pessoas estão levando isso para a terapia tântrica. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um terapeuta, inclusive é um terapeuta até que um pouquinho famoso. O cara me mandou uma mensagem falando que ele estava procurando lugares para atender com Tantra, e aí ele colocou os pré-requisitos para ele vir atender no meu espaço. O que ele quer? Tipo como se fosse um artista, que no meu camarim quero só frutas vermelhas, sabe? Eu achei um absurdo aquilo ali, o Érica. Porque, assim, quem tá dando a cara a tapa todos os dias, abrindo a porta do espaço aqui, é sou o proprietário, é o empreendedor, né? Sim, e é por isso que eu não trabalho com essa história de locação de sala, entendeu? Porque eu tô colocando o meu CNPJ que tá ali em risco todos os dias para mim receber pessoas que eu nunca vi na vida, que eu não sei o que vai fazer dentro de uma sala. Então, por mais que os terapeutas estejam se mobilizando, vamos montar uma associação, vamos nos unir, não vai ter como ter união enquanto tiver concorrência. E tem muito terapeuta que ele também é empresário. E o terapeuta que é empresário, ele não quer perder. Entendeu? O terapeuta que é só terapeuta, ele quer tudo quanto é mordomia, se ele puder pagar para alguém ir lá fazer o atendimento para ele paga. Agora, o terapeuta que é empresário, ele tem contas para pagar, ele tem responsabilidades. Então é muito difícil da gente criar algo que seja uma associação. Como que a gente vai ter uma associação de algo que não é legalizado? Que para a justiça é ilegal a terapia tântrica, porque não existe. Entendeu? É a mesma coisa que a gente pegar um monte de traficante e falar, vamos montar uma associação para a gente se proteger. Se proteger do quê? Entendeu? Não tem como você se proteger se você está dentro de uma sala fazendo massagem e a pessoa que está recebendo está nua. Existe algumas cidades, pelo menos aqui em São Paulo, existe algumas cidades que é liberado a pessoa receber a massagem nua. Agora tem outras que não, que é crime. Entendeu? Se você está sendo um contraventor, não tem como você querer se proteger. Então é algo que eu não acredito, que eu não vou fazer parte nem tão cedo. Entendeu? Eu não critico quem está indo, quem está afim, quem quer. Só que é algo que é a mesma coisa que enxugar gelo, entendeu? Então eu acho que o Tantra hoje, ele é isso. Ele está à disposição de todos, só que tem uma coisa também, Tantra não se aprende só em livro. Se você não se permitir, né? Se você não ir fazer uma meditação, se você não ir respirar, se você não se permitir sentir, se você não se permitir se trabalhar, esse Tantra que você ouve falar tanto, ele vai começar a ficar sujo para você. E aí ficou sujo para você,
Nossa, eu tenho muitas pessoas que eu conheço que, ai, chega um momento com todo o gás ali, eu vou trabalhar com tanto, eu vou atender, que não sei o quê. Aí começa 3, 4 da própria família falar mal, ela desiste. Ah, eu não quero mais trabalhar com tantra, eu não sirvo para trabalhar com tantra. Por quê? Porque você ainda está muito ligado no que as pessoas estão falando. Você está muito ligado ainda na opinião das pessoas, entendeu? E a opinião das pessoas é um vídeo até que eu postei hoje no meu Instagram. As pessoas, elas estão ali. Eu tive um ex-chefe meu, ele falava que o mundo tem um monte de, eu não vou falar o palavrão, mas você entendeu, voando, só esperando você abrir para entrar. Entendeu? Então é isso, as pessoas elas estão esperando uma aberturinha para elas ir lá e colocar o dedo na sua ferida e te machucar e te jogar para baixo. E entendeu? principalmente, então, né, Dani? Porque as pessoas têm muito medo de falar sobre a sexualidade, né? E o fato é que nós nascemos e nós vamos morrer seres sexuais, né? Por exemplo, e a gente sabe por pesquisa que, por exemplo, quando você faz uma listinha, o homem coloca o sexo em 3º lugar e as mulheres, elas colocam lá no 8º lugar, né? E quando a gente começa a aprender a caminhar no Tantra, a gente começa a perceber que a gente tem que trabalhar uma sexualidade mais integrada, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, um casal, como é que o Tantra pode ajudar o casal a melhorar a afetividade do relacionamento e o sexo? Em primeiro lugar, quando a gente fala casal, é os dois. Não adianta o cara ficar indo lá receber massagem. Ai, eu vi uma gostosa ali em Campinas, eu vou lá. Ai, tem uma gostosa atendendo lá, a Cris Weber aqui, ó. Lá do Rio Grande do Sul, eu vou lá. Não adianta um só ficar buscando, entendeu? O ideal é que, para dar certo um casal dentro do Tantra, os dois têm que ir juntos, entendeu? Enfrentar os medos, os traumas, as vergonhas, bloqueio, tabu, preconceito da própria família. Quando eu comecei a trabalhar com Tantra, teve pessoas da minha família que falavam que eu era um masturbador. E sabe o que eu tô fazendo? Tô cagando. Falava assim, se eu for um masturbador, eu acho que eu sou o melhor do Brasil. Porque eu tô saindo até em matéria da revista Veja, então eu devo masturbar muito bem. Com que mal tem isso? O que tem de errado? A histeria não era tratada com uma masturbação? Não foi assim que inventaram o tal do vibrador, né? Foi assim que nasceu o Bullet. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o casal tem que estar disposto a enfrentar juntos, a caminhar de mão dada. Porque senão não rola, não. Outra coisa é que sempre quando tem uma questão que é de casal, na maioria das vezes, infelizmente, acontece com um homem, a questão do ciúme. Ai, na minha mulher ninguém vai encostar. Não é uma propriedade dele. Então, a partir do momento que ele entender isso, que em primeiro lugar é ele, em segundo lugar é ele, em terceiro também é ele vai parar de ficar olhando tanto para ela, de se preocupar tanto com ela, e ele vai deixar ela se desenvolver também. Para os dois se desenvolverem, os dois têm que estar em uma conexão profunda. Mesmo que falar assim, ai, eu não consigo fazer uma prática de Tantra com outra pessoa, eu tenho que fazer com o meu parceiro. Vai chegar um momento em algum curso que o facilitador vai separar vocês. Nem que for para ficar parado lá do outro lado olhando para outra pessoa. Uhum. Mas vai chegar um momento que você vai ter que cortar esse laço afetivo. E o desenvolvimento para o casal, ele é baseado em quê? Em segurança. E para você ter segurança, eu tive um mestre de Tantra chamado Kampo, que ele me falou uma coisa uma vez. Ele falou assim, existe um ditado chinês que fala assim, para você ter uma vaca, em primeiro lugar, você tem que aprender a desapegar da vaca, porque uma hora ela vai morrer.
Então, eu acredito que o desenvolvimento do casal dentro do Tantra ele é baseado nisso, é você se desprender. A partir do momento que você se desprender, que você ter consciência de que aquilo ali não é uma propriedade sua, que aquela pessoa ela tem vida própria, as coisas começam a andar, começam a fluir muito melhor, entendeu? E nessa daí a gente vai abandonando um pouquinho o ego, né? Com certeza. Você falou que você teve um professor, né? Existem várias escolas de Tantra no mundo, né? Que linhagem que você utiliza nos seus atendimentos e no seu curso, nos seus cursos? Que você tem pelo menos uns 5, 6 cursos diferentes. Como é que você Sim, faz? a linha que eu conheci, a primeira, ela é o Tantra de mão direita, que é mais conhecido, o nome mais fácil para a gente falar é o Tantra de cor branca. Uhum. Que é um Tantra que ele não é um Tantra que ele eu vou dizer uma palavra mais que dê para as pessoas entenderem melhor. Ele não é um Tantra que ele é terapêutico a médio prazo ou a curto prazo. Ele é terapêutico a longo prazo. Ele é aquele Tantra que ele deixa as coisas acontecerem no seu tempo. Ele não força nada. Entendeu? Eu diria que é um Tantra ideal para ser trabalhado entre casais. Tanto é que para mim não deu muito certo no começo, porque eu fui sozinho. Aí chega lá, você tem que fazer prática com uma pessoa que você nunca viu. É mais difícil. Para mim foi mais difícil, porque a gente vai com uma cabeça daqui de fora, vai estar todo mundo pelado, eu já vou na maldade, vou pensando que putaria. E chega lá, não é nada disso, então você acaba sendo desarmado lá, e aí você se vê vulnerável, porque você fala, cara, eu vou ficar pelado, e eu não preciso ficar com o pênis ereto. Aonde que eu tô? Que mundo é esse? Né? Que eu vou encostar uma mulher, eu vou, sei lá, às vezes ter alguma prática com ela e eu não vou levar nesse sentido. Então, para mim, essa que foi a dificuldade. Deixa eu te falar, eu estava lendo, né? Eu te cortei, mas você falou sobre ereção. Eu estava lendo uma pesquisa que diz que 45% dos homens no Brasil, eles queixam-se, né, que eles gostariam de ter uma ereção melhor e de qualidade. E que 30% não tem controle nem sobre a ereção e muito menos sobre a ejaculação, que daí eles têm problema de ejaculação precoce, retardada. E a terapia tântrica ela pode ajudar muito nisso, né? Sim. É justamente o controle da ejaculação é que vai fazer com que ele tenha uma ereção por um tempo mais prolongado e com que ele consiga sentir mais orgasmo sem a necessidade de acabar tão rápido, de ejacular tão rápido. Porque o que faz o homem parar uma relação sexual é a ejaculação. Só que aqui, na mente dele, ele está em busca de uma ejaculação o tempo todo. Então a gente tem que quebrar esse vício que o homem tem em ejacular, entendeu? É que talvez eles não consigam trabalhar a energia deles, né? Porque o Tantra, ele é essencialmente um trabalho corporal e energético, né? Então, na hora que eu começo a fazer um trabalho com o interagente, eu vou estar ajudando nessa parte também, né? Sim, a gente tem que trabalhar os 3 pilares, né? Que é respiração, som e movimento. A maioria dos homens, o único movimento que conhece quando está com um orgânico ereto, com um pênis ereto, é aquele movimento de vai e vem. E aquele movimento ali, ele não vai ajudar em nada energeticamente, entendeu? Às vezes, numa terapia tântrica, a terapeuta, ela percebe que esse homem, ele tá com um bloqueio ali embaixo. O que ela faz? Ela faz uma dança com ele, faz uma meditação que é uma dança. Entendeu? Uma dança de qualquer maneira, não é uma música específica. Ah, você tem que sambar, você tem que rebolar. Não. É uma dança que ele vai movimentar o corpo dele do jeito que ele quiser. Se ele não quiser movimentar o corpo, movimenta o braço, movimenta, sei lá, o dedo. De alguma maneira ele tem que começar a movimentar o corpo dele para que a energia comece a fluir, para que comece a sentir em outras partes do corpo e não só no genital.
A ideia da terapia tântrica é a gente desgenitalizar o prazer, entendeu? Você sentir prazer no seu corpo inteiro, não só lá no genital. O papel do terapeuta é esse, né? É que durante o atendimento ele conduzir a energia para que a energia flua pelo corpo inteiro. E daí uma pergunta, o que interagente tem que fazer durante uma sessão? Então, depende muito do terapeuta, né, Érica? Tem terapeuta que é o terapeuta que eu chamo do terapeuta do não. Que, você não pode abrir o olho. Você não pode se movimentar. Você não pode virar. Quando você virar, você tem que esticar a perna de baixo e dobrar a perna de cima. Quando você... É o terapeuta do não, entendeu? Não pode nada. Uhum. Já tem outros terapeutas que é o terapeuta do não pode. Olha, você não pode falar durante a sessão. Você não pode abrir os seus olhos. Você não pode reclamar que o ar-condicionado está frio. Então, acaba sendo o quê? A pessoa ela já nasceu com um não e com um não pode. Entendeu? Então, o que eu procuro trabalhar nos meus atendimentos? A palavra não e não pode, ela não existe. Ela não tem. Você vai cortar agora, a partir de agora, você vai cortar o não e o não pode da sua vida. Daniel, se eu quiser gritar, grite. Daniel, se eu quiser bater, bate. Se eu quiser espernear, faça o que você quiser. Entendeu? Mas e se eu quiser bater em você? Aí eu, que sou o terapeuta, a sala, ela é minha. Então é eu quem controlo aquela pessoa ali. Entendeu? É eu que controlo a sala. Claro. A pessoa, antes da pessoa falar, às vezes, o ar tá frio, eu já tô aumentando o ar. Entendeu? Às vezes a pessoa ela levanta, ela vem para cima, ou tentando me beijar, ou tentando me bater, tentando me apertar. Eu que controlo ali o conceito para que ela volte para o lugar dela e que ela consiga receber a massagem, entendeu? Mas na maioria das vezes a conexão numa massagem tântrica ela é tão forte que a gente consegue sentir mais ou menos. Quando eu estou atendendo, eu percebo até quando a pessoa ela quer colocar alguma coisa no olho, uma venda, alguma coisa, eu já coloco uma toalhinha ali do lado dela que ela já vai colocando. Então a gente está percebendo, quando a pessoa está com raiva, que a gente incentiva ela a colocar essa raiva para fora, a xingar, a respirar, o terapeuta ele vai sentindo. Então, essa pergunta que você fez, o que o interagente tem que fazer, não precisa fazer nada. Uhum. Simplesmente deixa as coisas acontecerem. Não lute contra. Eu acho muito que o Tantra nos traz a criança, né? Eu tenho percebido isso. Porque um bebê, ele nasce tântrico, né? Mas devido às normas sociais, ele vai perdendo a essência. E daí eu vejo que o Tantra leva a gente a sair um pouquinho do coletivo. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai ganhando. Eu acho que eu poderia chamar até de propriocepção, que é quando eu começo a me perceber, eu começo a perceber o meu corpo, eu começo a perceber as minhas sombras. Então, assim, na minha vida, o Tantra, ele trouxe uma coisa muito que foi a transcendência do limite do corpo. Porque eu não conseguia mexer com o quadril, eu não conseguia fazer várias coisas, né? E hoje eu danço, eu pulo, ninguém diz que eu tenho uma prótese no quadril, e quando eu falo que eu sou uma portadora, eu tenho um defeito congênito, as pessoas acabam não acreditando. O que o Tantra trouxe para você nesse sentido, Daniel? O que ele te trouxe? Então, o meu primeiro curso voltado para o Neotantra, voltando até a falar daquela pergunta que você me fez dos 3 tipos das 3 linhas de Tantra, a linha que a gente conhece como Neotantra ou como o Tantra cinzento, que vai misturar o Tantra negro com o Tantra branco, é a linha que eu me identifiquei mais, que na escola é chamada de Kaula, né? Kaula Tantra. E é assim, o Kaula Tantra ou o Neo Tantra, ele é uma prática que ele é muito mais terapêutica. Então, quando eu percebi que ia mudar
eu senti já aqui dentro. Quando eu fui me inscrever no meu primeiro curso voltado para esse tipo de prática, eu já senti ali o peso da gente ser criado, da gente homem, numa sociedade machista e super preconceituosa. Porque eu pensei assim, eu falei assim, cara, só de eu ler o texto no site da pessoa, eu já senti um pouquinho o bicho. Daí eu falei assim, cara, nesse curso provavelmente eu vou chorar, eu vou fazer uma faxina ali muito forte e eu não quero que a minha mulher veja. Então eu vou sozinho. E aí eu fiz uma puta de uma manobra lá, mentindo, que no final das contas ela acabou sacando que eu tava mentindo, acabou percebendo. E eu lembro que quando eu fui, nossa, pra mim, chorar ali naquele grupo, na frente daquele monte de pessoas, mesmo que a luz é baixa, o nosso tabu, ele é tão forte, que parece que todo mundo tá olhando pra você. E eu lembro que eu comecei a sentir gosto de sangue aqui na minha garganta, e eu gritava, e foi um processo muito forte. E aí, depois eu fui perguntar até pro professor, pro facilitador, falei assim, meu, por que eu senti tanto esse gosto de sangue e por que eu tô rouco até? Aí ele falou assim, meu, você tem muito bloqueio no Vishuddha. Você é uma pessoa que você se comunica muito pouco. Você tem vontade de mandar as pessoas tomar no cu e se foder e você fica guardando pra você. Então, manda quem você tem que mandar se foder, manda quem você tem que mandar tomar no cu e se liberta disso. Porque você vai sentir uma leveza tão grande. Ele falou assim, amanhã, que era no domingo, vai ser a êxtase total. Amanhã é o dia, cara. Amanhã é o dia de você botar isso pra fora. E foi o que eu fiz. E foi assim, foi uma experiência fantástica. Depois eu lembro que teve um outro que a prática era tinha um grupo de 5 mulheres e eu. E eu tinha que fazer um striptease para essas 5 mulheres. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca dancei nem lenta, sabe? Então, para mim foi extremamente constrangedor, foi extremamente chato de fazer. Eu lembro que eu fiquei dançando numa pilastra que tinha lá no salão. Depois as pessoas ficaram até me zoando. Ah, o Daniel vai dançar na pilastra, esconde a pilastra dele. E eu lembro que eu falei lá no grupo, eu falei assim, meu, mesmo que vocês estão praticando o bullying contra mim, eu tô aqui para me transformar. Então eu tô aberto, inclusive até para a zoação, porque a partir do momento que eu assinei a ficha de inscrição, eu tô aqui para me transformar, né? Claro. E foi algo fantástico para mim, porque eu comecei a perceber que depois eu ia numa festa, eu tava dançando nas festas, sabe? Eu tava chamando as pessoas para dançar, eu já tava... isso foi me ajudando a me relacionar com as pessoas. Eu comecei a perceber que eu nunca fui de dar bom dia, eu tava dando bom dia para a mulher da padaria. Então, eu comecei delegado, né? Eu lembro que o meu professor de Tantra, ele falava assim, cara, na segunda-feira vai passar o caminhão do gás e você vai dançar atrás dele. E foi dito e feito. Na segunda-feira eu tava tão leve que eu queria dançar no caminhão de gás. Então, hoje em dia, eu me permito colocar na minha casa o som, a música que eu gosto, eu dançar ali durante pelo menos 1 hora, para mim poder me andar na rua, para mim não descarregar a minha raiva, o ódio que eu tenho dentro de mim nas pessoas. Isso foi o que o Tantra me ensinou também. Que dentro de mim existe um Daniel Jesus, um Daniel bonzinho, um Daniel maravilhoso. Mas também existe um Daniel ruim, um Daniel mau, um Daniel que também tem as suas dores, as suas mágoas. Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo. Você perguntou para mim no começo da live, tá tudo bem? Aí é meio que automático a gente falar, tá, mas não tá tudo bem. Não tá tudo bem, eu não tô trabalhando, o meu aluguel tá para vencer, eu tive que fechar um dos nossos espaços, eu vou dar um curso no final de semana,
metade das pessoas cancelou. Então, a gente está empurrando, a gente não sabe como é que a gente vai passar por isso, entendeu? Eu não quero falar de política, mas infelizmente a gente tem que falar, a gente tem um governo que está indo a conta-gotas essa vacina aí, está muito devagar. Eu vi uma postagem da Vanessa hoje que estava escrito assim, se fosse uma mãe, já estaria, se fosse uma mãe que estivesse no governo, já estaria todo mundo vacinado, agasalhado e pronto para sair para a rua. E isso é verdade, isso é muito devagar que está, entendeu? Na realidade, né, Daniel, a gente sabe que tem uma grande dificuldade para todo mundo estar passando por isso, né? E nós somos corpo, mente, espírito, né? E assim, o Tantra, ele traz uma reconexão, né, com o nosso corpo e ele até ajuda, né, os aspectos psicológicos. Então, nesse tempo de pandemia, eu acredito que existe aí muito trabalho a ser feito se não fechassem os nossos espaços, se não nos proibissem de trabalhar, porque nós estamos trabalhando, né, ajudando as pessoas até com doenças psicossomáticas. Por exemplo, você deve receber pessoas com doença psicossomática que às vezes está falando, que chega aí falando que tem vaginismo, que tem isso, e que de repente não tem nada, porque está aqui na cabeça. Então, a gente está todo mundo sem poder abraçar, sem poder se relacionar. Você tem que estar em casa às 20 horas, e só depois das 5, 6 horas da manhã que você pode sair. Então, a gente está vindo num momento muito difícil, né? Para todo mundo, para o mundo, para a humanidade. Então, eu acredito que o Tantra vai poder ajudar em muito. Vai passar tudo isso, vai vir a vacina e a gente vai ter um novo amanhã, vamos aqui, né? Mas o importante é o hoje. E o que o hoje, você como terapeuta tântrico, você acha que pode ajudar as pessoas que estão aí com vários aspectos psicológicos a serem tratados? Érica, eu acredito que não só dentro do Tantra, mas dentro de qualquer tipo de terapia, eu estou numa mudança de comportamento acontecendo dentro de mim que eu não estou querendo mais me intitular terapeuta, entendeu? Porque eu estou meio que querendo sair fora dessa responsabilidade. Eu acho que é muito pesado quando a gente fala eu sou terapeuta. Então, eu costumo dizer que eu sou facilitador de processo. Eu ajudo a pessoa a perceber aonde que ela tem que trabalhar, entendeu? E como facilitador de processo, eu acredito que hoje em dia a gente tem muitos terapeutas fazendo atendimento online, dando curso online, fazendo reuniões via Zoom, via o próprio Instagram aqui, ou WhatsApp, que ajuda muito, entendeu? Então, hoje em dia, eu acredito que a terapia tântrica, ou principalmente grupo de tantra, a gente está de mão atada, a gente está amarrado. Porque, assim, tantra é a terapia do amor. E aonde tem amor, tem abraço. E como que a gente vai abraçar uma pessoa que está com uma máscara enorme de acrílico no rosto, entendeu? Como que a gente vai dar um abraço de verdade em uma pessoa que você não pode encostar, entendeu? Como que a gente vai abraçar de verdade sem sentir culpa? Porque hoje em dia você abraça uma pessoa, daqui 5 dias ela aparece doente, e aí você vai falar, cara, eu estou contaminando as pessoas e não estou percebendo, entendeu? Então, eu acho que a terapia tântrica, não só para mim, mas para quase todos os terapeutas tântricos aqui do Brasil, a gente está parado, a gente está amarrado. A gente não tem como praticar. No começo, eu estava dando alguns cursos, estava exigindo o exame das pessoas.
Teve um curso que eu dei, que foi o curso que eu me contaminei com o Covid, que eu pedi o exame para todo mundo. Eu mesmo, eu fiz dois. Eu fiz o do nariz lá e o da farmácia que fura o dedo. Deu os dois negativos. As pessoas que foram lá, todas estavam negativas. 5 dias depois eu estava contaminado, não só eu, mas como várias pessoas que fizeram o curso. Então eu dou graças a Deus que ninguém morreu, nenhum parente morreu que foi contaminado também, mas quer dizer, a gente por uma... Eu não vou falar irresponsabilidade, porque a gente tentou tomar todas as medidas que são pedidas quando é evento, e mesmo assim aconteceu. Então, o que eu tirei como lição disso? Que para você ser contaminado, basta você ir no mercado e pegar numa fruta ali que outra pessoa pegou, você vai se contaminar. Entendeu? E como é um vírus que ele é parecido com o vírus da gripe, ele não é uma gripe, mas ele é parecido, o que acontece? Todo mundo vai pegar. Não tem como eu vou passar dessa ileso, essa, ó, vou passar batido. Não vai. Querida, a gente já está chegando no finalzinho da nossa live. Passa muito rápido, aqui, né? Ó, a Nádia Barreto está perguntando se numa massagem você tem sua energia sugada. Se você trabalha a sua energia, se você tem consciência da sua energia, você não tem ela sugada. Um dos motivos que a gente usa preto para esse tipo de trabalho é justamente esse, entendeu? A gente tem consciência da nossa energia e a gente tem consciência da energia da pessoa. O que é dela, entendeu? É a mesma coisa de... Eu vou atender uma pessoa, ela está extremamente sexualizada, eu vou ficar sexualizado também? Não, porque aquilo ali é dela. Ou, ela está extremamente fragilizada, está chorando, tá mal, eu vou ficar mal também? Não, porque isso daí é dela. Acabou a sessão, ela leva embora e acabou, entendeu? Uhum. Gente, tem alguém que quer entrar na live aqui, fazer uma pergunta? Fala aí se quiser que eu chamo você, porque a gente consegue colocar mais algumas pessoas, mais 2 pessoas aqui. Então aproveita que está chegando um momento. Oi, Bia. Nossa, tem tanta gente legal aqui, tem tanta gente querida. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Quem quer entrar online? Quem tem coragem, porque é corajoso se assumir como tanto. Se joga. Precisa ter coragem. Alguém quer vir aqui fazer uma pergunta para o Dani? Aproveita. Está todo mundo com medo, ninguém quer. Só mandar o convite que eu aceito. Tudo bem, Leandra? Vem, você está na cama. Não tem importância, vem de pijama, é festa do pijama. Não tem? Então... Vem, Simone! Acho que ninguém quer. Dani, olha, a gente está chegando no finalzinho. Você quer deixar uma mensagem? A gente está na Semana das Mulheres, né? A gente sabe que mulher tem várias frustrações. Van, tá todo mundo de pijama. E, por exemplo, assim, uma das frustrações da mulher é que, por exemplo, na pesquisa que eu acabei de ler, é que ela quer chegar ao orgasmo vaginal junto com o parceiro. E a gente sabe que isso é praticamente um desafio, né? E que ainda hoje, apesar da gente já ter se desenvolvido muito, mais de 35% das mulheres, elas nunca se masturbaram. Você, né, que atende tantas mulheres, que muitas vezes você já deve ter ouvido que algumas mulheres colocam o prazer na mão do parceiro e não se responsabilizam pelo seu prazer, que, conhecendo a alma feminina, o que você diria para essa mulher? É a última pergunta da nossa live. O que você diria para essa mulher? Bom, eu diria, é só a gente pegar no próprio Google ou em livros ou na própria história da humanidade. Todas, exatamente todas as mulheres que fizeram diferença no planeta, todas elas usaram só uma arma, que era isso daqui, ó, falar.
entendeu? Então, todo e qualquer relacionamento, seja ele político, seja ele mãe e filho, seja ele marido e mulher, só vai começar a dar certo quando a mulher começar a falar, entendeu? Eu converso, Érica, com um número muito grande de mulheres que têm medo de falar com o marido que ele é ruim de cama, entendeu? Só que vocês têm o privilégio de ser mulher, e ser mulher já é ser tântrica, entendeu? O tantra já faz parte do feminino. E quando a mulher ela quer falar, ela sabe um jeito de falar, entendeu? Porque ela conhece quem está do lado dela. Se ela não conhece quem está do lado dela, aí sim é a hora dela tentar tomar alguma atitude e falar, né? Tem uma mulher entrando na live, dá uma olhada. E aí, Agora, gente? Olha só, eu entrei aqui só para falar para vocês que quando uma mulher tem que falar, ela tem que pegar nas duas orelhas do cabra e falar assim para ele, ó, olha para mim, olha aqui, ó. Fica aqui, fica Faz aqui. amor comigo, fica aqui. Eu quero que você sinta, respire e sente seu corpo. Tá? Sim. Isso sim é sensacional. Ah, que delícia você entrar na linha. Ah, tô com os meus 2 mestres aqui, muito feliz, viu? O mês Meus que vem amores. a gente vai dar um curso junto, viu, Érica? Ah, vamos dar um curso juntos mês que vem? Tô sabendo, não. Vamos, eu e a Aline. Tem o Chivicali. Chivicali! Gente, é um curso maravilhoso. Tem mais curso que vocês vão dar esse ano? Chivicali vai ser que data? Vai ser 9, 10 e 11 de abril. E vai ser onde, Daniel? Vai ser em Ibiúna. Gente, Por sinal, nós estamos indo ver amanhã o lugar. Que maravilha! Eu já fiz esse curso. É um curso que você sai de lá transformada, renascida. Tem uma cerimônia de renascimento, que é a coisa mais linda. Aqueles que querem receber um sânias, você recebe um sânias. Eu acho que assim, foi um dos cursos. Todos os cursos do Daniel nunca são iguais, ele sempre inova, ele sempre trabalha para fazer as coisas diferentes. E eu acho que quem for, nossa, vai sair transformado, tenho certeza, porque a cerimônia dos Sânias é a coisa mais linda. Eu fiquei assistindo ano passado essa cerimônia, mas me tocou profundamente, porque eu não posso falar, não posso dar spoiler. Se você contar, vai perder a graça. Mergulho. Mas uma coisa a gente tem que falar. O Sânias é morrer para quem você era e nascer para uma nova consciência. E é isso que é forte. É você morrer para tudo que você foi, sabendo que você vai nascer renovado. Aquilo vai te modificar como ser humano. É uma vida nova, né? É verdade. Eu, quando recebi o meu, eu nasci Érica Ramos, depois eu me tornei Érica Bisaio com o casamento. E daí, há 2 anos, eu recebi meu Sânias. É uma vida nova. Daí eu tenho o Satyasami, que tem o significado que é aquela que conhece o esplendor da verdade. E por ser verdade, é por isso que hoje eu tomei coragem e falei, Dani, vamos fazer uma live sobre Tantra, falando o que é o Tantra, porque para mim já não importa mais nada que falem, para mim eu me permito a ser quem eu sou. E assim, foda-se. Ai, falei palavrão. É porque as convencionalidades, né? Elas perdem o sentido. Você para de fingir, você para de querer agradar todo mundo, você entende que você tem limitação sim, e tudo bem você ser desse jeito. Que ninguém tem que ser igual ao outro só para agradar. Não tem nada demais, você veio aqui para ser você, e tudo bem. Gente, no ano passado, por exemplo, o Dani me convidou para fazer uma live e eu não estava pronta, e estava tudo certo. Eu falei para ele, eu fazer uma live de tanto, você tá louco? Vou fazer não foi, Dani?
Foi. Deu uma tremedeira, falei, não vou. Daí hoje eu falei, sabe o negócio? Chegou a hora. Porque eu acho que hoje está fazendo 1 ano do convite. Daí eu falei, Dani, vamos fazer uma live? Porque foi logo depois do Steve Cali que você me chamou, foi logo quando começou a pandemia. E daí eu falei, hoje tudo tem seu tempo, né? Hoje tá fazendo 1 ano do Steve Cali. Eu sei que faz 1 ano. Eu vi as memórias. A Iris postou que o Sânias dela modificou ela. E eu sei o quanto isso é real. Né? A Simone perguntou se em junho tem alguma coisa. Eu acredito que em junho tem o Shiva Chat. Tem meu aniversário, Simone, dia 25 de junho. Pode vir. Você sempre está numa festa minha. Queridos, gratidão. Dani, muito obrigada. Gratidão, Dani, obrigada. Vocês querem que eu salve isso aqui ou não precisa salvar? Sim, sempre. O povo pedindo aí, ó. Tá pedindo? Então tá, foi. Olha, do meu coração pro seu, gratidão por ter aceitado o convite louco lá pelas 7 horas da noite. Mas eu acho que tinha que ser, tá bom? Beijo para todo mundo, beijo para todo mundo que participou. Obrigada, beijo. Vou salvar, Lê. Tchau, tchau. Tchau, Van. Tchau para todo mundo. Tchau. Eu termino aqui. Beijinhos.